Boa noite a todos. Hoje eu não vou utilizar o quadro, tá? Mas vou gravar aqui um trecho importante para vocês, tá bom? De um assunto importante. Eu falei lá da Operação Lei Seca. Eu aproveitei um auto de infração, onde o cara soprou, né? Ele se submeteu ao teste do etilômetro e deu um índice lá, que eu agora não estou lembrando aqui quanto foi exatamente, mas está gravado lá para vocês, tá? Eu sei que eu me lembro que deu um índice acima de 0,34, tá? E aí eu falei da Lei 9.099, aí alguns alunos, claro, né, que gerou dúvida porque são muitos assuntos. Então, primeiro, em relação ao índice, né, nós temos, depois vocês precisam tentar decorar. Por quê? O mais importante é a parte inicial. Se o indivíduo soprar o etilômetro, a tolerância é zero, tá? Se cair perguntar na prova, qual é a tolerância para dirigir e beber? Tolerância é zero, tá? Se beber não dirige, a tolerância é zero. Por que deu 0,4, deu 0,5? O que acontece? Existe uma margem de tolerância, que é chamada também de margem de erro do equipamento. Tá? A resolução vai trabalhar isso. Tem a resolução de alcoolemia aí no material de vocês. Tá? E o índice de tolerância, de erro, de margem de erro, né? O erro máximo admissível, eu acho que é assim que está na resolução, caindo qualquer dessas expressões significa a mesma coisa, tá? Margem de tolerância, erro máximo admissível, tá? Eu tenho um valor medido, olha a diferença, valor medido, erro máximo admissível e valor considerado. O valor considerado é o valor medido subtraído do erro máximo admissível. Então, se o valor medido for de 0,04 miligramas, 0,04 miligramas por litro alveolar pulmonar, é assim que está na resolução. Depois dei uma olhada lá, porque já tem um tempo que eu não olho essa resolução, tá? Se porventura o índice apontar, né, o etilômetro apontar 0,04, quando for preencher o auto de infração, eu vou colocar, eu não vou preencher o auto de infração, na verdade. Se der 0,04, não preencho o auto de infração. Por quê? Porque será considerado zero, porque o erro máximo admissível é de 0,04. Se der 0,04 no etilômetro, considera-se zero, beleza? Se der 0,05, aí sim começa a infração administrativa, tá bom? E aí eu preencho o auto de infração e coloco medição realizada 0,05, tá? Valor considerado 0,01, que é 0,05 menos 0,04, aí dá 0,01. Como a tolerância é zero, esse indivíduo será infracionado, tá? Ele será autuado. Eu vou preencher o auto de infração e vou enquadrá-lo no artigo 165. Artigo 165, dirigir sob influência de álcool. Beleza? Tranquilo. Agora, esse indivíduo, olha como que muda tudo. Agora ele soprou e deu 0,34. 0,34. Qual é o erro máximo admissível? 0,04. Beleza. E aí, eu vou subtrair esse valor. Vai ficar quanto? 0,030. 0,030 não, 0,30. 0,30. No primeiro tinha dado 0,04. Agora deu 0,30. 0,30 já é índice criminal, tá? Não é acima de 0,30 não. 0,30 já é criminal. Então, 0,30 inclusive. Então, deu 0,34, eu considero 0,30, índice criminal. E aí, além da infração administrativa, que eu não aplico a infração, né? Eu preencho o auto de infração, eu constato a infração, tá? E abriram a porta aqui, aí o barulho vem, tá bom? Mas é gravação aqui ao vivo, caseira.
eu vou preencher o auto de infração e vou colocar 0,34, valor considerado 0,30, e aí eu coloco lá na observação do auto de infração. O auto de infração, ele tem um campo de observações que você pode colocar ali o que ocorreu. Quanto mais informações, melhor, tá? Aí eu vou colocar lá, índice criminal, condutor encaminhado à delegacia pelo policial tal, tá bom? Porque aí quem faz isso é a PM, não é o agente de trânsito, não é o agente, ao menos nesse caso da Operação Lei Seca não é. Né? Se for PRF, por exemplo, ela mesma vai encaminhar o indivíduo. E aí é prisão em flagrante, tá? É prisão em flagrante, beleza? E aí por que é prisão em flagrante? Aí que vem a questão da Lei 9.099, tá? O que acontece? A Lei 9.099 de 95 é uma lei chamada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, tá bom? E o que nos importa aqui é a parte criminal. Ela é a Lei dos Juizados Especiais, antigamente era conhecido como o juizado das pequenas causas, né? Porque realmente ele é para pequenas causas, poderíamos falar assim. É o juizado especial, é um juizado que foi criado, ele tem previsão constitucional, a Constituição vai falar desses juizados lá. E eles foram idealizados para dar celeridade. Inclusive, os princípios que regem, né? Tem até um mnemônico que eu criei lá para vocês, que é o mnemônico dos princípios. Depois a gente pode dar uma olhada nesse mnemônico, tá? Quais são os princípios? Princípio da oralidade, princípio da informalidade, princípio da simplicidade. Então, assim, são vários princípios que realmente veio para simplificar. Por quê? Porque a justiça é lenta. Então, o juizado especial ele tenta dar celeridade, tá bom? Porque a Constituição garante isso também, que tem que ser um processo célere e eficiente, tá? E aí, o que acontece? Essa lei 9.099, ela importa para vocês por quê? Porque a lei 9.099 de 95, ela se aplica aos crimes de trânsito, tá? Quando nós lemos, lembra que acho que nós introduzimos essa parte de crimes de trânsito, não chegamos nos crimes em espécie, nos crimes em espécie, mas nós trabalhamos ali os conceitos iniciais. E lá vai dizer que subsidiariamente, se não dispuser em modo contrário do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503, nós poderemos aplicar de forma subsidiária o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 9.099 de 95. Então, essa lei é importante para o nosso estudo, tá? E aí, quando que eu aplico essa lei? Só aqui eu vou trazer alguns conceitos só para o aluno não ficar perdido, tá? Não ficar cego. Depois a gente pode estudar essa lei com mais calma. Mas a Lei 9.099, ela será aplicada às infrações, isso que vocês precisam gravar para a prova. Professor, a Lei 9.099 será aplicada em quais casos? A Lei 9.099, na sua parte criminal, ela será aplicada às infrações de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo. Quando eu falo em infrações penais, tá? Eu estou falando de infrações penais, estou falando da parte criminal, que é a que nos interessa. Quais são as infrações penais de menor potencial ofensivo? Infração penal é gênero, tá? Infração penal é gênero. E dentro desse gênero, que é o maior, eu tenho duas espécies. Professor, o que é gênero? Gênero é o maior. Espécie está contida dentro do gênero. Então, eu tenho o gênero infração penal e eu tenho duas espécies. Crimes e contravenções penais. Beleza? Só para vocês terem uma noção. Então, eu tenho um gênero chamado infração penal e tenho duas espécies, tá? De infrações penais. Quais são as espécies das infrações penais? Crimes e contravenções penais. Tá? São duas coisas diferentes.
E a Lei 9.099, ela será aplicada às infrações penais de menor potencial ofensivo. Professor, o que são infrações penais de menor potencial ofensivo? Eu preciso saber isso para a prova. As infrações penais de menor potencial ofensivo, segundo a Lei 9.099, são os crimes cuja pena máxima não exceda a 2 anos. Então eu olho para a pena máxima, não para a mínima. Eu olho para a pena máxima, Lolô. Dá uma olhada na pena máxima do artigo 302, do 306, que é o crime de alcoolemia, dirigir sob influência de álcool. Artigo 306, Lolô está aqui, chegou aqui na sala, já coloquei para trabalhar. A pena, salvo engano, 6 meses a 3 anos. Tá? 6 meses a 3 anos. Isso, detenção de 6 meses a 3 anos. Eu posso aplicar a Lei 9.099 no crime de dirigir sob influência de álcool? Não. Por que eu não posso? Porque a Lei 9.099 ela será aplicada às infrações de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Os crimes cuja pena máxima não exceda a 2 anos. Ou seja, até 2 anos. A pena máxima do dirigir sob influência de álcool é de quanto, Lolô? 3 anos. A pena máxima é de 3. Eu posso aplicar 9.099? Não, não posso aplicar 9.099 no crime de dirigir sob influência de álcool. Beleza? Então, isso é uma questão de prova. Vai vir na prova assim, ó. Será aplicada a Lei 9.099 aos crimes de trânsito. Salvo no crime do artigo 306. Tá certo ou errado? Tá certo. No 306 eu não posso aplicar. Por quê? Porque a pena máxima excede a 2. A pena máxima pode chegar a 3 anos. Então não posso aplicar 9.099 no crime do 306. Tranquilo? Aí nos outros crimes eu tenho que olhar a pena máxima. Se a pena máxima não exceder a 2, se for até 2 anos, eu posso aplicar. Beleza? A Lei 9.099. Tranquilo? Eu aplico ainda a Lei 9.099 a todas as infrações penais. Todas as infrações penais, a todas as contravenções penais. Tá bom? Então eu vou aplicar a Lei 9.099, recapitulando. Vou aplicar as infrações de menor potencial ofensivo. Quais são as infrações de menor potencial ofensivo? Todos os crimes cuja pena máxima não excede a 2 anos. E todas as contravenções penais. Tranquilo? Aí não importa a quantidade de pena. Todas as contravenções penais são consideradas infrações de menor potencial ofensivo. E todos os crimes cuja pena máxima não exceda a 2 anos. Beleza? Tranquilo? Isso é muito importante para a prova. Ah, professor, e por que isso é importante para a prova? Porque eu falei, no crime de dirigir sob influência de álcool, o policial, ele dá voz de prisão. E a voz de prisão, porque o indivíduo está em situação de flagrância. Tá ou não tá? Ele foi, o equipamento ali, que é uma valoração objetiva, porque ele mede a quantidade, ele indicou que aquele indivíduo está em situação de flagrância. Ele está dirigindo sob influência de álcool. Ele está cometendo a infração. Lá no artigo 301, por ali, do CPP, ele vai dizer: considera-se em flagrante delito o indivíduo que está cometendo a infração, está praticando o crime, ou acaba de praticá-lo, de cometê-lo. Ou é perseguido logo depois, ou é encontrado logo depois com instrumentos, com isso, com aquilo. São situações de flagrância. Essas são as situações de flagrância. Então ele estava praticando a infração penal. Flagrante delito. Beleza? Tranquilo? Então ele estava numa situação de flagrância. Então eu vou dar, eu não, né? O policial Caio, dará voz de prisão ao condutor Mévio. Mévio será encaminhado para a delegacia. E a prisão em flagrante, depois vocês vão estudar isso, eu estou enriquecendo aqui, como é uma aula gratuita do professor Crespo, aqui eu estou enriquecendo o assunto. A prisão em flagrante, ela tem 3 momentos,
tá? Pessoal que vai fazer parada de segurança pública, eu estou olhando aqui para Lolo, olho para a esquerda aqui, eu vejo Lolo aqui. Lolo está aqui antenada nessa gravação. A prisão em flagrante, Lolo, ela tem 3 momentos, tá? Quais são os momentos da prisão em flagrante? Eu tenho o momento de prisão captura. Quem faz essa prisão captura? O policial que está ali na operação Lei Seca. Exemplo que eu estou dando aqui. Então eu tenho 3 momentos. Prisão captura e encaminha para a delegacia. Quando chega à delegacia, o delegado... existe um outro momento da prisão. Já fiz a prisão captura, agora eu tenho a prisão lavratura. Agora tem lavratura. Lavratura de quê? Do auto de prisão em flagrante. Então eu tenho a captura, lavratura e depois xadrez. É o terceiro momento da prisão, é o chamado xadrez. Então, prisão captura, lavratura e xadrez. Beleza? Essa é a regra da prisão em flagrante. Esses 3 momentos. E aí, tem uma coisa muito interessante. Nesse crime de dirigir sob influência de álcool, a regra vai ser essa. Por quê? Porque o indivíduo praticou um crime e está em situação de flagrância e eu não posso aplicar a Lei 9.099. Não posso, tá? Eu só vou poder aplicar um artigo da 9.099, que eu vou falar com vocês daqui a pouco, tá? Tem um artigo lá da 9.099 que eu posso aplicar nessa situação. Mas eu não posso aplicá-la como um todo. Porque eu só posso aplicá-la como um todo quando a infração penal for de menor potencial ofensivo. Pena máxima não excede a 2 anos nos crimes. Então, esse indivíduo, ele não terá direito a alguns institutos. Por isso é importante eu saber. Posso aplicar 9.099? Não posso aplicar. Por quê? A Lei 9.099, ela possui alguns institutos jurídicos, tá? Que a gente chama de institutos... Pega essa, Lulu. Pega essa, que essa cai em prova. Institutos despenalizadores. Lolo está apavorado aqui porque eu não estou lendo nada. Tá tudo no HD. É igual o computador, tá tudo no HD. Agora vai para o HD de vocês, tá? Isso aqui é um processo de simbiose. Agora vai para o HD de vocês. A Lei 9.099, ela possui alguns institutos chamados de institutos despenalizadores. E eu posso dar o exemplo aqui da transação penal, tá? Depois a gente estuda isso a fundo. Mas o que é a transação penal? A transação penal... Olha o nome, transação. Vamos fazer a transação? Vamos... Tu me vende esse carro, é uma transação. O que é essa transação penal? É um acordo entre o Ministério Público, que em regra é o titular da ação penal, é um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, tá? O criminoso. A Lei 9.099 chama o criminoso de autor do fato, tá? Então, quando tem um acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, eu chamo de transação penal. Pode ter um acordo entre a vítima e o autor do fato. A vítima e o autor do fato. E aí eu chamo esse acordo de composição dos danos civis. Uma composição é um acordo de natureza civil, tá? Mas dentro de uma lei penal. Um acordo entre a vítima e o autor do fato. O autor do fato fala assim, cara, eu fiz isso aí, errei, mas aí eu te dou aí R$3.000 e você renuncia do direito de desse direito de ação, do direito de me processar, tá bom? Isso é um acordo entre a vítima e o autor do fato. É possível? É possível. Se encaixar na Lei 9.099, tá? A infração penal ali, o crime, é possível, tá? E ainda tem um outro instituto que se chama suspensão condicional do processo, tá? Suspensão condicional do processo. E aí, esse é interessante, porque a suspensão condicional do processo, essa suspensão, ela se aplica aos crimes cuja pena mínima, agora não olho para a máxima, eu olho para a mínima, cuja pena mínima não exceda 1 ano. Olha só, Lolo, a suspensão condicional do processo se aplica aos crimes cuja pena mínima não exceda 1 ano, até 1 ano.
Aí eu te pergunto, eu posso aplicar isso no dirigir sob influência de álcool? Posso. A suspensão posso. Porque a suspensão condicional do processo, ela pode ser aplicada aos crimes abrangidos pela Lei 9.099 ou não. O crime de dirigir sob influência de álcool, ele não é abrangido pela 9.099. Por quê? Porque a pena máxima excede a 2. Mas a pena mínima são 6 meses. Então, eu posso aplicar a suspensão condicional. Porque a suspensão condicional do processo, a pena mínima não pode exceder a 1 ano. E a do dirigir sob influência de álcool não excede, que é de 6 meses. Entenderam o raciocínio? Beleza? Então, existem todos esses desdobramentos, tá? E é isso que vocês precisam saber na hora da prova. Porque na hora da prova pode perguntar o que será aplicado, o que não será aplicado. Uma outra coisa importante que a Lei 9.099 traz. A Lei 9.099, eu disse para vocês que ela é o quê? É uma lei célere, ela busca celeridade, ela busca simplicidade, ela busca informalidade, ela busca oralidade, ela quer uma justiça rápida, ela não quer uma justiça lenta, burocrática. E aí, lá no bojo da Lei 9.099, no corpo da Lei 9.099, a Lei 9.099 vai dizer o seguinte, ela diz assim, ó, não se imporá prisão em flagrante. Não se imporá prisão em flagrante ao autor do fato. Nas infrações de menor potencial ofensivo, vale dizer, nos crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos e todas as contravenções penais, não se imporá prisão em flagrante. Então, o que se faz? Professor, não se impõe prisão em flagrante? Então o indivíduo está praticando ali um crime e eu não vou dar voz de prisão. Não, vai dar voz de prisão. Vai dar voz de prisão. Lembra que eu falei para vocês que a prisão em flagrante ela tem 3 momentos? Ela possui 3 momentos. Ela possui a prisão captura, a prisão lavratura e a prisão, o xadrez. O agente, o policial, ele dá voz de prisão. Ele pratica o primeiro momento da prisão, captura. Só que, quando chega a presença do delegado, o delegado, ele não lavra auto de prisão. Por quê? Porque se ele lavrar auto de prisão, se ele fizer essa lavratura do auto, essa lavratura, diz o CPP, serve como verdadeira portaria de abertura de inquérito policial. E a gente não quer inquérito policial. A gente não quer burocracia. A gente quer fazer o quê? A gente quer desburocratizar. Então, no momento de lavrar o auto de prisão em flagrante, esse auto de prisão em flagrante, ele será substituído por um outro documento menos burocrático, chamado de termo circunstanciado de ocorrência, TCO. É o chamado TCO. Inclusive, já há decisão dos tribunais superiores dizendo que as polícias administrativas podem lavrar TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Por exemplo, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, ela lavra TCO. Nas infrações de menor potencial ofensivo, não há que se falar em auto de prisão em flagrante. Fácil, então como que fica na prática? O policial, ele dá voz de prisão, mas na hora de lavrar o auto de prisão em flagrante, ele vai substituir esse auto de prisão em flagrante pelo termo circunstanciado de ocorrência. Beleza, gente? Então, falou-se em infração de menor potencial ofensivo, TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Tá? Não se lavra auto de prisão em flagrante. E aí, qual é a grande jogada? Não há xadrez. Esse autor do fato, ele será
lavra-se o termo circunstanciado de ocorrência e esse autor do fato será imediatamente, é assim que diz a lei, encaminhado ao juízo competente, tá? Na prática acontece isso? Claro que não. Na prática não acontece isso. Mas a lei já sabia que não ia acontecer. A lei traz uma segunda alternativa. A lei fala, o autor do fato será encaminhado imediatamente ao juízo competente ou assinará termo de comparecimento obrigatório a todos os atos do processo. Beleza? Não dá para encaminhar imediatamente. O autor do fato vai assinar ali esse compromisso de comparecer a todos os atos do processo. Ah, professor, e se ele não for encaminhado e não quiser assinar o termo de compromisso? E aí, Lulu? Vai pra cadeia. Ele não quer assinar, ele falou, não vou assinar nada. É o sujeito homem, não vou assinar nada. Então você está preso. Porque a lei deu duas opções para ele. Ou ele é encaminhado imediatamente ao juízo competente, ou ele ele assina um termo, né, de comparecimento obrigatório a todos os atos. Se ele se recusar, aí prende. Aí lavra auto e prende o indivíduo. Ok, gente? Mas esses são todos os desdobramentos da aplicação da Lei 9.099. Por isso eu preciso conhecer um pouco da Lei 9.099. Essa é uma aula gratuita, então você pode aí em casa, assistir com calma, anotar tudo, tá bom? Quando você olhar os crimes ali, a maioria dos crimes do Código de Trânsito brasileiro, olha para a pena máxima e olha para a pena mínima. Para que eu olho para a pena mínima? Para saber se cabe suspensão condicional do processo. A pena mínima é até 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. A pena máxima é até 2 anos, cabe a Lei 9.099 como um todo. Aplico a Lei 9.099 em regra, tá? As exceções a gente trabalhar lá no próprio CTB. Tranquilo? Beleza? Então eu preciso sempre olhar para a pena mínima e para a pena máxima, para eu saber se eu posso aplicar 9.099 ou não. Tranquilo? Já adianto a vocês, a maioria dos crimes do Código de Trânsito brasileiro são infrações de menor potencial ofensivo. Tranquilo? A maioria delas sim, tá? Então, façam esse exercício. A banca às vezes pergunta a quantidade de pena, então tenta dar uma olhada nas quantidades de pena, se é detenção, se é reclusão. Eles vão trocar. É reclusão de 6 meses a 3 anos. Errado. Não é reclusão, é detenção. Beleza? Tranquilo? Espero ter ajudado, espero que eu tenha aí conseguido esclarecer as dúvidas dos alunos aí que me pediram uma explanação acerca desse assunto. Eu sinceramente, não lembro de uma prova que eu fiz que não veio uma questão da Lei 9.099 quando o edital, claro que o edital traz, né? Lei 9.099. A maioria dos editais pedem essa lei, tá? A maioria dos editais aí para a área de segurança pública, beleza? Tranquilo? E hoje, assim, a tendência, existe até um projeto de lei, não sei se já foi aprovado, querendo colocar os agentes de trânsito como integrantes das forças de segurança, porque lá no artigo 144, que traz ali o 144 da Constituição Federal, da CF/88, da nossa Carta Magna, ele traz ali a estrutura da segurança pública no Brasil. E um dos parágrafos, dê uma olhada lá depois no artigo 144, vai falar da fiscalização de trânsito, tá bom? Então os agentes de trânsito hoje eles fazem parte dessa estrutura aí, tá? Beleza? Um grande abraço a todos. Força e honra, só o estudo liberta. Vá se automotivando, ninguém vai fazer isso por você, tá? Os fracos ficam pelo caminho e os fortes sempre vencem, tá bom? Grande abraço e boa noite.